Iniciamos mais um programa Invista, Aprendendo com Quem Faz. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo social. Para isso nós trouxemos aqui o Lohan Caproni, que é biólogo molecular, é administrador de empresas também. Lohan, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco, os estúdios Invista. Paulo, obrigado. É um prazer vir falar com você aqui e contar um pouquinho dessa história aí que é o empreendedorismo social. Legal. Muito bem. Bom, você é do ABC, de São Bernardo, e falou até com uma certa, com certo cuidado sobre biólogo molecular. Vamos começar explicando o que é isso, o que é esse bicho. Tá, vamos lá. Na verdade é o seguinte, quando a gente estuda o curso de biologia, né, você tem duas vertentes que você pode escolher ao longo do curso. Você pode se tornar um biólogo ambiental, que trabalha muito a questão da área de reflorestamento, sustentabilidade, créditos de carbono, e ir para a área molecular, que é mais a área da genética, a própria biologia molecular em si, de pesquisa farmacêutica, algumas dessas áreas derivadas, né? Então eu escolhi a área da genética nesse caminho, mas também não durei muito tempo lá. Acabei indo direto depois me pós-graduar em administração, sempre tentando buscar uma linha de trabalho que fosse... O que eu tinha de propósito, né? Qual que era o meu propósito, né? Foi aí que começou essa busca. Inicialmente você fez na Unicamp, né? Na Unicamp. Você fez na Unicamp, em Campinas. Isso, foi lá que eu acabei criando minhas raízes lá no interior, né? Sei. Mas você, em que momento da sua vida você sai de São Bernardo e resolve, eu vou fazer biologia? Em que momento se deu isso? Isso se deu logo depois, assim, depois do colégio mesmo, e foi uma escolha de... Eu queria estudar biologia porque a biologia estuda a vida em si. Então não é só questão de matéria, mas sim uma formação, né? Você consegue entender sistemas, né? A vida é um sistema, o corpo é um sistema, tudo é um processo, né? E aí nesse sentido eu fui estudar e gostei muito do que vi, mas não achei que era o caminho profissional a se seguir. Achei que aquilo me trouxe uma formação sistêmica e de visão de longo prazo, mas não era o que eu buscava ainda. Nesse momento eu saí da faculdade em Campinas, voltei para o ABC, me pós-graduei em administração e logo depois assumi uma empresa familiar, na área de engenharia, completamente diferente do que eu tinha de formação. E foram 4 anos. Num baita aprendizado, né, eu acabei estando à frente de uma equipe aí de 30, 40 pessoas e aprendendo como que era o dia a dia de você empreender numa área de um setor que estava mudando. Eu trabalhava na indústria gráfica. Né? Então, eu falo que é uma trajetória meio maluca, né? Por isso que as pessoas me perguntam, eu vou escolher um curso, será que isso vai ser para a minha vida inteira? Eu digo que não. Né? Você escolhe um caminho para partir, mas a carreira ela segue caminhos tortuosos, né? Pois é, o empreendedor é um incansável, né? Ele está sempre mexendo aqui, mexendo ali, mas aquela base sólida, ela vem inicialmente, eu acredito, primeiro da formação familiar, né? Sim. E depois dos estudos complementares, né? Não é aquela coisa só do dom, da vocação. Eu acho que até pode contar, mas tem muito de suor aí para se definir uma carreira e para se definir um tom de vida, não? Eu acho que é uma coisa até que a gente tem sofrido muitos dias de hoje, né? A gente vê histórias, né, na capa da revista ali, né, aquele sucesso do dia para a noite, e a gente acha que é muito fácil, né? Que a gente, com uma ideia boa, consegue ir longe, né? Eu acho que o empreendedor, ele é alguém que... O que mostra se o empreendedor é bom ou não é a sua capacidade de execução, não o poder da sua ideia, né? Eu brinco que enquanto eu estou falando aqui da Fomenta, tem alguém numa garagem abrindo uma Fomenta melhor do que a Fomenta. Né? O empreendedor tem que ter um pouco dessa paranoia de sempre inovar e sempre executar as melhores oportunidades, né? Eu acho que isso se deve sim a uma base sólida, a formação familiar, sim. Eu cresci no ambiente de empreendedores, né? Meus pais sempre começaram com um negocinho pequeno e foram ali evoluindo e batalhando. E também a formação, porque a formação não é nem o conteúdo em si, não é a biologia, não é uma química, é a forma de te ensinar a pensar. Isso é básico, é verdade, concordo contigo.
né? O método de pensar te ensina a buscar oportunidades e como computar ali onde eu posso entrar, onde não é possível, que recursos eu preciso ter. E é interessante nós dividirmos aí com o nosso telespectador que é o que nós estamos dizendo, que a forma de pensar... Você, telespectador, deve ter visto aí, já viu, com certeza, muitos engenheiros que partem para a política. Poxa, o cara fala, mas puxa, estudou a vida inteira para fazer isso, é totalmente diferente. Ou um advogado que abre uma empresa de um gourmet, vira um gourmet. Ou, na verdade, o estudo, quando a gente estimula, incentiva aí a formação dos jovens, seja lá de qualquer idade, né? Do jovem até os 90 anos, que deve estudar, deve aprender, exatamente, não é nem a matéria, não é nem o conteúdo que nós estamos falando da forma de pensar. Isso. Né? Desenvolver raciocínio, desenvolver o network também de uma faculdade, de uma universidade, é interessantíssimo, né? Porque você deve ter encontrado parceiros seus aí hoje de monte, não? Com certeza, eu acho que são coisas, além disso tem a questão de se relacionar, né? Eu acho que isso foi algo que contribuiu muito para mim também, porque quando eu assumi essa empresa familiar, eu trabalhei por 4 anos nesse plano e eu comecei a ter uma inquietação, porque na minha cabeça eu tinha que fazer negócios e eu tinha que ajudar as pessoas. Só que isso ainda era dicotômico, eu não conseguia fazer as duas coisas de uma vez. E aí um amigo da faculdade, na época, me contou que tinha uma startup que estava na área de educação, que estava buscando uma pessoa. E ele falou, eu estou aqui trabalhando, você não quer vir para cá? Como é o nome desse amigo? Lucas. O Lucas. Um abraço para o Lucas aí, estimulou o amigo. Lucas hoje está na Secretaria de Educação do Ceará. Olha, que bacana. E a gente trabalhou junto na época da Unicamp. E nessa época ele me chamou e a gente começou a trabalhar junto nessa startup de tecnologia de educação. E lá eu comecei a me encontrar, porque eu comecei a cuidar de um projeto que eu fazia negócios com investidores sociais, empresas que aportavam seus recursos, para que alunos pudessem estudar numa plataforma educacional de graça. E aí deu um estalo, falei, nossa, eu achei, eu consigo trabalhar, eu consigo desenvolver negócios, mas que beneficiam as pessoas no final do dia. Então, só que é aquilo que você comentou. Isso só se deve a um relacionamento que você teve lá atrás na faculdade, junto com a maneira de pensar e sempre uma busca. Acho que o empreendedor ele é um inquieto buscando, além da oportunidade, o propósito. Porque para você empreender algo e respirar aquilo 24 horas, você tem que ter se encontrado. E tem que gostar muito. Tem que gostar, porque você vai tomar porrada demais. Mesmo que inicialmente não dê lá tanto dinheiro, mesmo que inicialmente seja muito aprendizado, às vezes as pessoas passam anos um aprendizado sem ganhar, até sem ganhar dinheiro, né? Porque nem só a vida não é só dinheiro, não é só resultado. Eu acho que o aprendizado, o engrandecimento pessoal, as coisas que a gente consegue fazer pela humanidade, isso tudo vai enriquecendo muito o ser humano e o dinheiro vem por consequência depois, né? Eu acho que isso é uma coisa importantíssima para quem quer empreender. Porque o empreendedor que quer empreender para trocar de carro ano que vem, ele está fazendo errado. O empreendedor tem que entender que ele demora. Sim. Porque você tem que construir tudo do zero. Tudo, todos os processos, tudo que você tem uma ideia, né? A gente senta aqui e discute uma ideia, mas depois que você tem que construir algo, nada existe ainda. Você tem que começar tudo do zero. Você vai para o mercado, volta, você entende, descobre que não é aquilo, descobre que teria que ser melhor, descobre que teria que ser diferente. Então, toda essa construção leva tempo. Eu conheço hoje empreendedores que estão aí na mídia e capa de revista e têm salários baixíssimos, porque ainda não é a hora de tirar dinheiro do negócio. Sim. Ainda é a hora de fazer o negócio crescer. Você falou, no começo não existe nada realmente, né? Eu já citei outras vezes aqui no programa, o Monteiro Lobato, que eu tenho uma admiração grande, foi um grande brasileiro, um grande pensador, que ele dizia, né? No começo tudo é sonho ou loucura, né? Mas tantos sonhos já se realizaram que a gente não tem direito de duvidar de nenhum deles, não é? E tem que ir atrás. E é muito suor mesmo, é execução, né? Uma coisa que as pessoas têm, eu vejo muito hoje em dia, as pessoas têm aquela questão assim, eu não vou comentar da minha ideia, mas porque alguém pode roubar a minha ideia, né? Todo mundo tem ideias, você não teve aquela ideia sozinho, pode ter certeza. A questão é o quanto você é capaz de executar aquilo, de sentar e fazer, dia e noite, de você colocar aquilo para andar.
Então, eu acho que isso que diferencia. Se você olhar todos os grandes empreendimentos que deram certo, não foi a ideia só que fez aquilo. Muitas ideias boas daquele empreendimento morreram algum dia, porque alguém chegou lá um dia e falou, vou fazer isso, vou executar, vou aprender. Né? É verdade. Aprender rápido. Eu acho que essa é a maior lição que a gente tem tido hoje empreendendo na Fomenta. Aprender rápido. Sim. Porque não é uma questão de você acertar algumas vezes e errar algumas vezes. Você erra várias vezes até acertar. Eu me lembro você falando aí do conhecimento, não adianta a pessoa guardar o conhecimento. Aí eu lembro de uma palestra do Mário Sérgio Cortella que ele diz, né, que o conhecimento e o carinho são as duas coisas que se você guardar vai acabar. Né? Se você divide, você vai ter mais. Com certeza, né? Com certeza. Muito bem. Nós estamos falando aqui com o Lohan sobre empreendedorismo social, mas nos chamou a atenção de trazê-lo, Lohan, porque a sua proposta de trabalho não é só aquela proposta vamos dizer, do monge beneditino que quer só fazer o bem. Eu acho que a gente tem que fazer o bem de uma forma sustentável para que as pessoas consigam depois continuar fazendo a colheita, né, do que foi feito. Né? E aí é legal, talvez até a gente falar um pouco das empresas, o conceito de empresa B, que não é só empresa, não existe só para dar lucro, né? Empresa B é um movimento interessante, né? São empresas que estão ali, elas são construídas para serem melhores para o mundo, não do mundo. Sim. Né? É uma questão de que você consegue aliar, gerar lucro com uma operação que também traga o valor compartilhado, que você consiga beneficiar a comunidade, a sociedade, não agredir o meio ambiente. Você consegue aliar essas coisas. A gente viveu uma era, né, partindo de revolução industrial, em que você tinha um conceito de eu preciso crescer a qualquer custo. Né? Você não olhava a sua operação num ponto de vista de o que eu posso fazer para não agredir ou para não prejudicar algo. Hoje, essa questão veio para o centro da conversa, veio para o centro da estratégia, porque você consegue tornar a sua empresa algo que seja melhor para o mundo, e isso traz mais lucro para a sua empresa, beneficia as pessoas ao redor dela, beneficia seus colaboradores, e isso não para de crescer. É um ciclo virtuoso. Sim. Se você até comparar, são poucas empresas B ainda no Brasil e no mundo, né? A única empresa B multinacional hoje é a Natura, né? Aqui no Brasil, a primeira que conseguiu isso. Mas se você comparar até as empresas que têm um nível de sustentabilidade implantado, na própria Bovespa, nos últimos 10 anos, elas desempenharam muito melhor do que as empresas que não têm. Entendi. Esse é o tipo de coisa que é uma prova por A mais B, que não é essa questão, né, do monge beneditino, né, de uma coisa só fazer o bem, não, que isso não tem mais que ficar no paralelo, isso tem que ir para o centro da conversa. Fazer o bem dá lucro também, né? E não é pecado. Não é pecado nenhum. Eu acho que tem que fazer de forma sustentável, porque a gente consegue ajudar alguém, isso são coisas que a gente pensa, tem aí incutido na nossa formação. Para você ajudar alguém, você precisa, em primeiro lugar, estar forte. Para puxar alguém, você precisa ter força. Né? Isso. Então, eu acho que o lucro não é o grande problema. O problema é a falta de ética. O problema é pessoas com má formação moral que ganham dinheiro e aí usam para coisas diversas do que deveria ser. Exatamente. A que custo vem o lucro? Pois é. Esse é o ponto, né? Como que você extrai o seu lucro? Porque você consegue aliar as duas coisas perfeitamente. Legal. Lohan, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar com Em Vista. Não saia daí, daqui a pouco tem coisas muito interessantes para você aprender junto comigo. Até mais. Estamos de volta com o Em Vista, aprendendo com quem faz. E eu quero agradecer a você que tem assistido nossos programas em todo o estado de São Paulo, que recebe, por intermédio das TVs comunitárias, TVs educativas, TVs universitárias, de todo o estado de São Paulo e de alguns outros estados brasileiros também, que nos dá a honra de entrar aí na sua casa para aprender e para ensinar um pouquinho também
como fazer empreendedorismo. Então, muito obrigado às TVs comunitárias, à CESP, nossos presidentes Fernando Mauro e Paulo Miranda, um grande abraço a todos. Hoje nós estamos falando com o Lohan Caproni, que é da Fomenta. A Fomenta é uma empresa... Bom, eu não vou explicar, é melhor você explicar o que é a Fomenta, Lohan. Bom, a Fomenta, ela foi criada para resolver duas coisas, né? Primeiro, para você profissionalizar o processo da filantropia. Hoje as pessoas querem doar, mas não sabem por onde começar, nem o que acontece com o dinheiro delas. Né? Então é uma questão assim, não existe um processo para isso. Né? Então o que a gente faz hoje? É um trabalho de avaliar organizações, então o tempo todo conhecendo organizações sociais, as ONGs, né, como a gente chama, sim, né? sim. E avaliando, e aí, nesse momento a gente separa o joio do trigo, né? Quem faz um trabalho sério e quem não faz. Dessas organizações avaliadas, duas coisas acontecem com elas. A primeira é, elas podem receber capital financeiro de filântropos e pessoas que querem fazer um investimento social, e elas também recebem conhecimento, voluntários hoje que se envolvem para atuar na gestão dessas organizações. Que tem dois pontos que são muito importantes, né? A primeira é, qualquer pessoa pode ser filântropo. Filantropia é doar algo que está sobrando. Como você diz, a pessoa tem que estar forte para fazer. Com certeza. Né? Só que filantropia não é só dinheiro. Filantropia é tempo, é conhecimento. O que você pode doar? Né? Então, hoje, a gente criou um modelo híbrido que você pode tanto se envolver investindo um capital financeiro, e você não precisa ser um Bill Gates para ser um filântropo, você pode doar R$100, você pode doar R$1.000. Então, a filantropia está ao alcance das pessoas, e saber o que aconteceu com aquele dinheiro, quanto você pode se envolver com o seu conhecimento. O que eu posso ajudar? Eu sou da área de marketing, eu sou da área de TI, eu sou da área de comunicação, eu sou da área financeira. Esse meu conhecimento pode ser muito útil para uma organização social. Porque ela tem, apesar de ela ser uma organização social, ela é uma organização, ela tem que ser gerida igual uma empresa. Sim. Ela tem CNPJ, ela tem equipe, ela tem conta para pagar. Né? Então, o modelo da Fomenta foi criado para fortalecer as organizações sociais e tornar possível que as pessoas possam fazer investimento social sabendo qual é a sua causa. Então você faz a separação, em certo momento, do joio e do trigo, né? Da filantropia e da pilantropia, porque existe também e é real, né? Para você ter ideia, hoje, Paulo, a gente reprova 44% das organizações que a gente avalia. Então, realmente é difícil. Assim. Quais os critérios que vocês usam para avaliar uma boa empresa que pode fazer filantropia? Organização. Quando a gente avalia as organizações, são 4 pilares que a gente trabalha, né? Gestão, solidez, potencial de impacto e transparência. Né? Esses 4 critérios são 4 pilares, são 47 indicadores que a gente avalia nesses pilares. Sim. Então, vai desde, por exemplo, quanto que a organização depende de um único financiador. Isso é muito perigoso. Sim. Né? Então, você conhece uma organização que depende de um único financiamento de uma empresa. Pô, mas e se a empresa amanhã disser que não vai aportar mais capital? Olha, eu queria te interromper um pouquinho, exatamente nesse ponto, porque você tem um caso concreto em Campinas, era uma região difícil, né? Era uma zona de prostituição, onde tinha um pessoal. Eu queria que você explicasse. Exatamente cai nesse modelo, né? Isso. Eles tinham um único fornecedor e aí teve. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos sim. Essa organização ela fica dentro do Jardim Tatinga, em Campinas, né, que é um bairro que foi confinado à prostituição na década de 70. Né, e ela trabalha dentro desse bairro com as crianças, filhos das prostitutas da região. Né, e faz um trabalho de educação infantil, como uma escola, e um serviço de fortalecimento de vínculos, de convivência. Né, que é os adolescentes, um trabalho com psicólogo e assistente social, para acompanhar o desenvolvimento desses jovens. Essa organização, quando a gente fez a avaliação, tinha uma dependência altíssima de uma única empresa. E no caso, eu sei, é a Petrobras, podemos falar sem problema. Tá, né? Ela tinha uma alta dependência da Petrobras e a gente sabia que estava bem no momento que estava começando todo esse processo que ocorreu. E resultado, né, o nível de dependência lá, que era acima de 80%, passou para 0%, e essa organização começou a ter problemas. Né? O que a gente foi fazer? A gente percebeu que essa organização tinha alguns elementos. Né? Ela tinha uma sede bem no meio daquela região. Ela tinha pessoas lá dentro que faziam a parte de panificação e confeitaria para as crianças, para elas se alimentarem. Né? E quando a gente foi fazer a visita, a gente chegou lá e viu um forno industrial, um forno de
de pães. Sim. Falei, e esse forno, o que aconteceu? Ah, não, esse forno a gente recebeu de doação e a gente pensa em fazer um pãozinho no Dia das Mães, para ver se dá um dinheirinho, para ver se ajuda. Falou, gente, vamos pensar nisso como um plano de negócio. Não é a questão de dar um dinheirinho, tem uma oportunidade real aqui. E a gente selecionou uma voluntária de Belo Horizonte, que trabalhou à distância. Então a gente ensinou o pessoal a usar o Skype, a se comunicar, e usamos uma plataforma de empreendedorismo que ajuda a tirar um plano de negócio do papel, que é um parceiro nosso, chamado Dream Shaper. E colocamos as duas para trabalharem. Falou, olha, desenhe um plano de negócio com isso. Será que vocês não têm uma oportunidade real na mão? Resultado, né? 2 meses depois delas trabalhando juntas, a gente foi lá ver como que estava. O que elas tinham feito? Primeiro, teste cego contra produtos do mercado. Não adiantava fazer um produto, tinha que fazer um produto bom. Sim. Né? E o que elas perceberam? Que num bairro de prostituição, ninguém vai abrir uma padaria. Sim. Só que é um bairro que tem muita gente. Elas têm sede, elas têm confeiteiras, elas têm um forno de pães de doação. Agora elas têm um plano de negócio desenhado que vai gerar R$15 mil por mês para essa organização. Sei. Como que foi feito isso? Através do conhecimento. Uma voluntária se envolveu e agora as pessoas podem investir para que aquela padaria social se desenvolva. E aquela organização comece a depender menos de doação ao longo do tempo. E aí a questão, aí volta no conceito que você falou, né? A questão de ter uma dependência de um único doador, ela não é aconselhável para as empresas, entre aspas, para as organizações que tem que ser gerida como uma empresa, né? Pois é, porque você não pode, senão você fica sujeito a surpresas. E amanhã mudou. Amanhã mudou o dono, amanhã mudou, a empresa foi vendida, aconteceu um problema desse, né? Quem diria que um dia você ia pensar que, nossa, você acha que a Petrobras um dia vai ter problema, sabe? Pois é. Esse é o tipo de coisa que você nunca espera. Então, é para isso que vem a ajuda do conhecimento e também uma filantropia profissional para ajudar nisso. Muito bem. Bom, você falou, um outro conceito que é interessante abordar, do pro bono. O pro bono são, tentando... de uma maneira muito simples, traduzir, pro bono é aquela pessoa qualificada que quer ajudar um outro a passar conhecimento de forma gratuita. O pro bono, pro bono vem para o bem, né? O que acontece? Você tem o voluntariado comum, que é o que é conhecido, o assistencialista, que é você ir pintar uma parede, é você brincar com uma criança. Você tem um voluntariado que é um pouco mais evoluído de dar uma palestra, né, um conceito maior, e você tem o pro bono, que é usar a sua competência, aquilo que é a sua formação, e prover aquele serviço gratuitamente para ajudar alguém. Né? Então, eu sou um advogado, o pro bono nasceu do direito. Né? O advogado ele atua lá cobrando do cliente, mas atua pro bono para quem precisa. Né? A pessoa da área financeira pode ajudar pro bono a montar uma gestão financeira de uma organização social. Então, o conceito de pro bono é essa transferência de conhecimento, tanto de indivíduos quanto de empresas. Você sabe que eu gostei do que eu tenho visto, procurado aí da Fomenta, aliás, você está vendo aí no nosso GC da sua empresa, tem procurado me informar, e uma das coisas interessantes que eu achei foi a contribuição que grandes empreendedores, grandes empresários podem dar, por exemplo, algumas horas do mês. Ele pode ser o presidente honorário da instituição por 2 horas numa semana. Então é bacana, né? E às vezes aquele pouco tempo, né, que ele doa vale mais do que 1000 reuniões ali do pessoal, né? Exatamente. Esse é o conceito, né? As pessoas podem ajudar e de uma forma que o tempo não prejudique o trabalho delas. O pro bono torna isso possível, né? Você, por exemplo, um executivo hoje, um empreendedor experiente, fazer parte do conselho de uma organização social é extremamente valioso. Ele vai ter pequenas reuniões em meses, horas dedicadas em um semestre. Mas essa contribuição de visão estratégica do que pode ser feito, de ajudar a direcionar caminhos, pode ser a decisão entre a sobrevivência ou o fechamento de uma organização social. Então, o conhecimento é uma moeda muito poderosa. A gente criou a Fomenta nesse sentido de que não adianta só colocar dinheiro e também não adianta só colocar conhecimento. Você tem que ter as duas coisas juntas, porque toda organização, aí falando empresas e ONGs, toda organização precisa de recurso financeiro para girar. Sim. E toda organização precisa de conhecimento para girar.
Uhum. Então essas duas coisas não podem ser separadas. Você não pode ter uma só portada lá dentro. Sim. E é interessante, eu fico pensando até numa colocação, não sei se foi sua, ou que eu já ouvi, que eu me interesso muito pelo assunto, mas que em determinado momento a gente deve ver ou ouvir aí dois empresários falando, né? Em que você investe, né? Poxa, eu invisto em tal, em commodities, eu invisto em conhecimento, mas eu invisto também na área social, né? Isso deve ser o nosso ideal, né? Essa é a visão, né? Eu acho que isso é interessantíssimo, porque como que a gente trabalha na questão da filantropia hoje? Né? Existe uma figura que a gente não faz, a gente não faz uma captação de recursos. Porque o captador de recursos, ele pega o projeto X e oferece para um grupo de empresas ou pessoas. Nós não fazemos esse trabalho. As pessoas que têm interesse em fazer filantropia, como as que conhecem pelo nosso site, por exemplo, elas podem marcar uma conversa e o nosso trabalho é entender qual que é a tua causa. Todo mundo tem uma causa. Sim. E muitas vezes ela não veio agora, mas de repente aconteceu algo na sua família, aconteceu algum episódio e te faz ter uma causa. Sim. Né? E isso a gente viu acontecer em vários casos já, que as pessoas identificam e de repente passam a ter uma causa. Né? Quando você tem uma causa, vem a questão, eu quero ajudar, quero fazer uma doação, por onde eu começo? E aí entra o nosso trabalho de selecionar as organizações, avaliar as organizações, e depois gerir e mostrar para a pessoa o que aconteceu com o dinheiro dela. Hoje, a pessoa que investe com a Fomenta hoje, ela recebe um relatório muito semelhante ao que ela receberia de um tesouro direto, por exemplo, só que com indicadores de impacto social. Que é essa experiência que a gente quer. Aqui numa mesa de jantar, fala, Paulo, o que você faz? Eu invisto em commodities, eu invisto em tesouro direto, mas olha aqui meu portfólio, eu invisto 30% em educação, 60% aqui em saúde, 10% em sustentabilidade. Então você consegue ter uma experiência de investidor. Não sou mais um doador que faça um cheque e sei lá o que aconteceu. Eu tenho uma causa e eu invisto sistematicamente nela. Muito bem. Bom, Lohan, eu estou aqui nós estamos falando de empreendedorismo social, estamos falando de lucro, mas como é que funciona? Qual o rendimento que a Fomenta, que jeito que a Fomenta é remunerada, porque ela precisa existir e precisa ser forte para continuar fazendo o trabalho. Claro. A Fomenta hoje ela tem duas formas de se remunerar. Né? Basicamente, a primeira a Fomenta fica com uma taxa do investimento social realizado, que é uma taxa de administração semelhante à lógica de um fundo de investimento. Sim. E o outro lado disso é que ela é remunerada pelos programas de pro bono. Quando empresas querem transferir o seu conhecimento, nós fazemos a gestão desse projeto. O interessante é que a Fomenta é constituída da seguinte forma. Nós temos uma equipe que recebe salário de mercado, então salário normal de mercado, só que o lucro das nossas operações não tem distribuição de dividendos. Ele é todo reinvestido em um fundo que vai novamente ser investido na área social. Que legal. Então ela é construída para gerar impacto, mas que as pessoas sejam bem remuneradas também. Muito bem. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu quero fazer aí para livrar sua cara também o crédito para a dona Isadora, né, que iniciou a Fomenta junto contigo, a esposa do Lohan, e deixar aí os instantes finais para a sua despedida do nosso público. Bom, eu queria agradecer a vocês, telespectadores, pela atenção e pela licença de poder falar um pouquinho do trabalho da Fomenta. Queria agradecer a você, Paulo, por ter chamado a gente aqui, poder divulgar. Podem ficar à vontade para acessar nosso site, entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer explicar e desenvolver um trabalho com vocês. Muito bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus que nos permite estar aqui e a você que nos dá a honra de sua audiência. Um grande abraço e o Invista vai ficando por aqui.